Seja bem-vinda ao Conversa com Botões, uma live onde eu entrevisto alguém que superou a timidez para contar histórias ou superou sinais específicos ou desconfortos específicos para contar histórias. Eu me chamo Júlia Soares e hoje eu vou entrevistar Mísia Vidal. E ela vem aqui compartilhar com a gente qual que foi o caminho dela, qual que foi o percurso para superar a timidez para contar histórias ou superar esses sinais de timidez para contar histórias. E não só qual foi o caminho dela, mas qual é o caminho dela para isso. Seja bem-vinda quem está chegando por aqui, boa noite. E por que eu falo qual foi o caminho e qual é o caminho? Porque como tímida, na minha experiência de timidez e de contar histórias, eu percebo que timidez, para mim, na minha visão, não é uma coisa assim a ser superada, não é um problema a ser superado, não é uma doença a ser curada para a gente poder contar histórias. Ao contrário, as pessoas tímidas podem contar histórias. Pessoas tímidas contam histórias, contam maravilhosamente bem, lindamente bem. Então, quando eu falo aqui, quando eu falo dessa proposta da live, superar a timidez para contar histórias, a minha proposta, no fundo, é superar essa ideia de que a timidez é um problema para contar histórias. E justamente ter uma visão contrária, ver a timidez como uma aliada no contar histórias. Se a timidez existe ou se a gente tem sintomas de timidez, ela quer dizer alguma coisa pra gente, ela quer conversar com a gente e a timidez ajuda a gente a se conhecer melhor. E olha só, assim, a gente ouve muito falar, que pra gente contar histórias a gente tem que ser a gente tem que se conhecer. Então, é isso, a timidez ela só quer ser uma amiga, ela só quer ser uma aliada. E a timidez ajuda a gente a encontrar o nosso jeito único de contar histórias. Eu sei que a gente admira muitas pessoas, algumas contadoras, alguns contadores, e a gente vê jeitos que eles contam e que a gente quer fazer igual. E é muito saudável que a gente tente fazer igual como eles fazem, porque se a gente gosta do que eles fazem, eles estão mostrando alguma coisa que existe lá na gente. Mas a gente vai pegando um pouquinho de uma contadora, um pouquinho de outro contador, um pouquinho do que existe dentro da gente e a gente vai encontrando a nossa fórmula única, o nosso jeito único de contar histórias. E deixa eu ver quem tá por aqui. Lani, obrigada pelo carinho. Patrícia, boa noite. Pri, educadora, boa noite. Mísia já tá por aqui, gente. Já eu chamo ela. E você que tá por aqui ou você que vai assistir depois, eu não sei se você se considera uma pessoa tímida, mas a verdade é que existem vários graus, de timidez. Existe aquela timidez, sim, que é mais forte, que a gente sente uma inibição, seja para falar, seja para contar histórias em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em diversas situações. Mas também existe uma timidez situacional, que às vezes a gente só em algumas situações específicas se sente tímida para contar histórias. Então, por exemplo, às vezes a gente se sente super à vontade, super solta, desinibida na sala de aula, na biblioteca escolar, mas aí vai para um espaço fora da sala de aula e com pessoas estranhas ou em outro ambiente, ou de repente vai contar num ambiente que tenha outras professoras, a diretora da escola, a coordenadora, outras contadoras de histórias, pessoas estranhas, e aí a gente pode ter esses sintomas, esses sinais de timidez, essa inibição, essa retração na nossa forma de contar. A gente às vezes não consegue
ser tão espontânea. E por conta desses desconfortos da timidez, né, muitas vezes eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que contar, eu não sabia como contar, eu não sabia como começar, como terminar uma história, o que fazer no meio, sabe? E por conta disso eu quase desisti de contar. E depois que eu superei esse quase desistir, eu me desanimei por muitas vezes e eu passei períodos sem contar histórias. E por que eu tô trazendo hoje Mísia aqui para conversar com a gente, para falar de qual que é o percurso dela, né, para superar a timidez e contar histórias? Porque eu imagino que existem outras pessoas como eu que já pensaram em desistir ou já se desmotivaram, ou outras pessoas que querem contar e ainda não criaram essa coragem para começar a contar. E eu sei que esse percurso que Mísia percorreu vai nos alimentar de esperança e de coragem para contar histórias. Porque vamos combinar, né? Se uma pessoa ou é tímida ou tem sinais de timidez em algumas situações, né? Essa inibição de se soltar mesmo na frente de algumas pessoas em algum contexto. E a pessoa ainda assim quer contar histórias, é uma pessoa corajosa, no mínimo, gente. É ou não é? Então, quem vai conversar aqui com a gente hoje é uma pessoa muito corajosa, Mísia Vidal. Mísia, ela media leituras, e media leituras não só através da leitura em si do livro, que a gente sabe que nunca é só a leitura, porque um bom mediador, ele traz o seu tempero ali para a leitura que faz, uma boa mediadora faz isso, e também faz mediações de leitura contando histórias. Mísia também, no comecinho desse ano, em janeiro agora de 2021, participou de uma oficina que se chama A Coragem de Contar Histórias, junto com mais 12 mulheres. Uma oficina que eu facilitei, onde eu compartilhei tudo que para mim fez sentido, tudo que para mim me ajudou a superar a timidez para contar histórias. Mísia também, ela tem um projeto lindo, sensível, delicado, que une a literatura e o feminino. Um projeto que se chama Plantadeira de Histórias. E eu não vou falar mais sobre esse projeto, eu vou chamar ela para falar. Porque, como tímida que eu sou, eu tenho medo de falar besteira. Eu não quero falar besteira sobre esse projeto. E eu quero que ela mesma fale sobre esse projeto aqui com a gente. Deixa eu chamar aqui essa mulher corajosa para conversar. Vamos ver aqui como que eu faço para chamar. Chegou o convite para você. Chegou! Boa Seja noite! bem-vinda! Tá dando pra me ouvir direitinho? Tô, deixa eu só aumentar aqui o meu som. Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, lindona. Boa noite! Lígia, boa noite, boa noite. Boa noite a quem tá chegando. Se aproxeguem por aqui. Olha, toda live tem um tapete colorido por aqui, né, Lígia? E tem Pois lugar bem é, aqui na frente para sentar, né? pois Sejam é. todos bem-vindos por aqui. Mísia, me fala, Mísia, de onde que você está falando agora com a gente? Onde é que Eu você tô está? falando de uma cidade maravilhosa, que é aqui em Pernambuco, que é Paulista. Paulista. Terra com praias E, maravilhosas, que eu também amo. sim, tem... Qual o nome de uma praia aí de Paulista, né? Tem a Praia do Janga, Maria Farinha. Hum, eu conheço Maria Farinha, é Conhece Maria linda. Farinha, né? É uma maravilha. Bom de mar sempre é uma maravilha, né? É verdade, verdade. Mísia, me fala aí esse nome Mísia, né? Um nome tão bonito, um nome tão forte e tão incomum também. Esse nome tem alguma história? Quem foi que te deu esse nome? De onde que ele vem? Esse nome tem uma história muito linda, na verdade. Que o nome da minha mãe é Miriam.
E ela, quando descobriu que estava grávida, ela queria um nome que fosse parecido com o dela. Sim. Mas ela não sabia que nome era esse. E ela queria um nome diferente. E aí, por algum tempo, ela morou na casa da minha madrinha. E durante esse período, apareceu uma menina que o nome dela era Mísia. A mãe se encantou pelo nome. E aí, tudo bem. Nasci, me batizaram de Mísia. E eu cresci sem entender por que meu nome era Mísia, o que significava Mísia. Pesquisava, todos os meus colegas tinham um significado de nome, e Mísia não tinha, canto nenhum. Aí eu desisti de procurar. Ah, isso é pra lá. Tanto que, uma vez pesquisando, né, sobre mitologia nórdica, mitologia no geral, eu descobri que Mísia é o nome de era o nome de uma região que hoje corresponde à Turquia. Que Bem bacana. diferente, né? Ah, e você tinha quantos anos, mais ou menos, Quando eu descobri, quando você começou a pesquisar e não achava? Você lembra que idade tinha? eu confesso que eu sempre fiquei muito encantada assim, por mitologia, por magia, bruxaria, né? Sempre ficava muito encantada. Sou fã de Harry Potter até hoje. E Ah, aí, eu acho que eu tinha em torno de 14 anos, mais ou menos. Eu estava numa biblioteca, porque minha mãe é bibliotecária também. E aí eu fui acompanhar, sério? sério. E aí eu fui acompanhar ela, né, no trabalho. E aí, nas pesquisas, né, pesquisando a história dos deuses, né, deuses gregos, eu não sei, não lembro exatamente o que foi que aconteceu, que me encaminhou para esse site. E lá tinha a explicação de que Mísia, só que esse Mísia com S, era o nome de uma antiga região da Turquia. Aí eu acho que tinha mais ou menos uns 14, 13, 14 anos por aí. Que bacana, que lindo, Mísia. E a Turquia é uma região muito rica, né, de histórias. E que história bonita também, que sua mãe é também bibliotecária. Que potência aí do feminino, né? Pois é, Seguindo foi a minha força, assim. inspiração. Que coisa linda, não sabia. E quando você era criança, assim, você tinha algum apelido carinhoso? Alguém te chamava de alguma forma, assim, Mi, Tinha, não eu sou a sei. irmã mais velha. E aí, meus irmãos não conseguiam falar o meu nome completo. Aí eles só conseguiam falar o final. Ia. Aí Oh, até acho que uns 18 anos mais ou menos, eles ainda me chamavam de Ia. Aí depois acho que eles acharam que estavam grandes demais para me chamar assim. Aí começaram a me sim. chamar de Mísia completo. Aí hoje em dia, alguns amigos só me chamam de Mi. Mas quando eu era criança era mais o Ia mesmo. Inclusive primos e tudo mais. Ah, que lindo. Um bonito nome para ser chamada, Ia. Ô, Mísia, então me fala aqui pra gente. Você é bibliotecária, mas você é bibliotecária, assim, em que espaço? O que que se faz? Conta pra gente. Eu sou bibliotecária desde 2013 e, na verdade, desde que eu entrei na faculdade, eu sabia que a minha paixão era biblioteca escolar. Ficava admirada. Era algo que eu não entendia, porque minha mãe é bibliotecária e a especialidade dela é em biblioteca universitária. Sim, Mas, quando eu entrei, eu me apaixonei de cara pela biblioteca nas escolas. quando E você entrou na aí, faculdade. assim que eu entrei na faculdade. Porque até então, antes de entrar na faculdade, eu achava que eu ia, né, pelos mesmos caminhos que a minha mãe. E quando eu comecei a estudar, né, ter esse contato, ver o universo, né, da biblioteconomia, eu me apaixonei de cara pela biblioteca escolar. E aí fui pesquisando e tudo mais. E
até hoje, meu TCC foi em biblioteca escolar, porque eu acredito muito na potência que é, né, esse espaço, né, para formação tanto social, cultural, né, formação de leitores. Então, esse espaço é um espaço muito potente. E aí, desde 2013, quando eu me formei, eu botei na minha cabeça, né, eu vou começar a trabalhar em biblioteca escolar. Eu vou me dedicar para trabalhar em biblioteca escolar. E em setembro de 2013, eu me formei em julho. Em setembro de 2013 apareceu a oportunidade. Aí de lá para cá, eu tenho atuado só em bibliotecas escolares. Já passei por biblioteca universitária, biblioteca especializada também. Né? Trabalhei em bibliotecas de tribunal, bibliotecas universitárias, biblioteca do SESC, mas a paixão mesmo, vira e mexe, estou sempre na biblioteca escolar. E é muito diferente, assim, o trabalho. Conta pra gente um pouquinho das diferenças desse trabalho da escolar para a universitária. Na universitária, a gente, dentre tantas diferenças, né, na universitária, a gente, o público da gente maior são os adultos. E aí tem a questão de visita de médico, né? E na biblioteca escolar, eu atuo mais com crianças. Né? O meu público Sim, maior são as crianças, são as adolescentes, porque eu trabalho em escola que vai até o ensino médio. Né? As turmas vão até o ensino médio. E aí é outra realidade. sim. Né? É uma outra realidade, a questão do cativar a criança, porque o adulto, a gente entende que está lá mais formado, né? Já tem a sua opinião formada. E a criança não, você está ali para cativar, para mostrar que aquele espaço é um espaço seguro. E algo que eu sempre achei interessante em biblioteca escolar, porque por muito tempo a biblioteca escolar foi vista como um lugar de castigo, lugar de silêncio, né? Tem aquela visão, né, meio distorcida do que é a biblioteca escolar. Sim. E quando as crianças começaram a frequentar a biblioteca, que viram que ali era um lugar que eles tinham essa liberdade, que eles podiam se expressar, que eles podiam ler deitados no chão e estava tudo certo, aí você vai se encantando cada vez mais, né, Sim. nesse mundo. Então, eu acho que é mais ou menos realmente essa diferença. Já nos tribunais, a gente lida muito com a área do direito, com legislação, e aí eu também não me identifiquei muito com essa área. Foi Nossa, amor mesmo pela imagino. biblioteca escolar, não tinha para onde escapar. Totalmente diferente, né? Totalmente. Deixa eu só perguntar ao pessoal que está por aqui se estão ouvindo a gente bem. Se alguém puder colocar, por favor, por gentileza, um comentário. Se me ouvem bem, se ouvem Mísia bem. Enquanto chega aqui um comentário, você falou uma coisa assim, né, interessante, assim, o trabalho na biblioteca escolar, ele é até mais desafiante do que eu acho, né, que na biblioteca universitária, porque justamente assim, o bibliotecário, o mediador de leitura, o professor, ele é meio que um formador de opinião também, né, das crianças. Então, é uma coisa muito delicada, né? É uma coisa que exige muita atenção, muita sensibilidade, né? Muito cuidado. Eu costumo, eu acho que a biblioteca escolar, realmente, o bibliotecário escolar, ele tem um desafio imenso. Porque em escola você tem a, a visão daquela escola, você tem que estar dentro da visão daquela escola. Você lida com as crianças, com os jovens, mas também lida com os pais, né? Porque várias vezes Sim, já aconteceu de pai também se envolver, tanto de forma positiva como de forma negativa. Né? De uma criança chegar para mim sim. e pedir, tia Mísia, eu quero levar esse livro porque minha mãe quer ler também. Como também já teve situação da criança chegar e dizer, tia Mísia, eu não posso terminar de ler esse livro porque minha mãe não gostou do que tinha no livro. Né? Então é você ter esse traquejo para lidar
né, com todos os públicos. Eu acho que é realmente o desafio maior é esse, né? É você ter que lidar não só com as crianças, mas com os pais, com os seus colegas de trabalho, né? Porque, querendo ou não, a gente trabalha com os professores, a gente, eu costumo dizer que eu vejo como uma mediadora mesmo, né? Porque eu tenho que saber o meu limite de levar a informação, de levar a leitura, levar o livro para a criança, mas deixar que ela livre para formar a própria opinião dela. Né? Então Que tem que ter bonito, esse jogo de cintura. que bonito. E o seu trabalho, né, vai além da biblioteca, né? Chega às casas. É muito lindo esse trabalho. Uma honra ter você aqui conversando comigo. Agora me fala, como foi que nesse caminho, quando foi que chegou o contar histórias para você? Ele sempre esteve, ou você percebe que em algum momento específico você decidiu, não, agora eu vou contar histórias? Como foi que chegou isso para você? Eu sempre admirei contadores de história, né? Porque eu via a forma de contar, aquele encantamento, e aí eu botava já na minha cabeça, isso não é para mim. Desastrada e tímida do jeito que eu sou, eu não consegui. Porque pegar o acessório, pegar o boneco, vou deixar cair no chão, vai ser a maior bagunça. Eu só pensava nisso. E aí eu fiz um curso de mediação de leitura, né? E nesse curso eu entendia que, para mim, que eu me sentia mais segura na mediação de leitura. Sim, Mas ano passado foi um ano bem desafiador para todo mundo, na verdade. Eu senti que eu precisava, né, mudar minha estratégia, mudar o jeito como eu levava a história. Foi quando eu comecei a pesquisar alguns cursos, né, eu fiz alguns cursos de contação de história. E aí foi quando eu percebi também que o que eu entendia por mediação de leitura, eu meio que estava fazendo a contação de história, né, narrando a história. Porque eu não fazia mediação de leitura só lendo. Eu fazia mediação de leitura fazendo vozes, né? Cada personagem inventava uma voz. Cada situação fazia caras e bocas. Eita, ele levou um susto. Aí eu disse, caramba, eu fazia a contação de história usando um livro. O livro era o meu acessório principal. Eu já fazia isso e não tinha noção. Mas para dizer que realmente eu reconheci, me reconheci como contadora de histórias, sim, foi a partir foi o ano passado, né? Diante de todo esse cenário que a gente vem vivendo. sim, sim, que bacana. E é como você falou, né? Assim, eu falei também lá no comecinho, uma boa mediadora de leitura, ela não simplesmente lê, né? Não pega o livro e lê mecanicamente, né? Ela põe lá os temperinhos nessa leitura, né? Nunca é uma simples leitura, né? Vai muito além disso. Que Com bacana, Mísia. certeza. Agora me fala uma coisa, Mísia. Deixa eu só agradecer o pessoal que comentou por aqui, que está ouvindo bem a gente. Obrigada, gente. Beleza. Me conta uma coisa, Mísia. Você falou aí, né, que no começo, né, quando você começou a contar, você achava que não era para você, né, que você se achava muito tímida. Como é assim? Como foi para você esse começo, assim? Trouxe algum desconforto, né? Ou tanto na mediação como no contar histórias, né? Tanto a mediação com livro, tanto a mediação sem livro, né? Contando de boca. Como foi essa questão da timidez para você? Que desconforto que vinha? Como que era? Por um tempo, eu pensei que era timidez. Eu realmente tinha essa questão da timidez, né? Mas depois eu comecei a perceber que era a autocrítica, o julgamento dos outros. E aí eu estava sempre com medo por conta disso. Então, logo no início, eu me comparava demais, né? Eu estava começando, mas aí eu queria estar num nível assim,
caramba, por que eu não estou nesse nível, né? Faça conta. Porque eu não estou nesse nível. Porque Sim, eu não estou conseguindo atrair a atenção do meu público. Né? O que é que está acontecendo? E aí é bem como você diz mesmo, né? É você encontrar a sua voz, o seu jeito de contar histórias, né? De narrar histórias. E aos poucos eu fui percebendo, né? Nesse, eu me sinto mais confortável utilizando o livro como recurso, né? Utilizando, gesticulando. Desde criança, sempre que eu falo, sempre gesticulo muito, eu sempre uso muito as minhas mãos. Então, eu comecei a perceber que isso era algo positivo. E antes, eu lembro de uma situação em que uma professora minha disse: Filha, você gesticula demais. E isso é falta de educação. Aí eu, aí eu travei com isso. Aí eu ficava assim: não, eu tenho que controlar as minhas mãos. Eu tenho que controlar as minhas mãos. Só que agora eu percebi que é isso que me deixa, né, mais leve, mais fluida, né, para contar, para utilizar realmente o corpo, né, para um contador, todo curso que eu faço diz, um bom contador não precisa de acessório. O acessório é um plus, né, mas saber contar com o corpo, né, você já tem a sua voz e o seu corpo. E aí eu ficava, como? Eu não eu encontrava. Foi aí que eu percebi, né, que eu precisava me reconectar, né, voltar para mim mesma e perceber, né, o que é que eu gostava de fazer, quais os meus recursos, né, me respeitar ao contar a história. E aí o principal desconforto foi esse, né, foi essa questão do julgamento, dessa autocrítica, né, essa questão de querer se comparar, até entender que eu tenho meu ritmo, que eu estou só começando, né? Que, né, o meu caminho está só começando na contação da história, então eu preciso respeitar e respeitar o que eu tenho, né? Os utensílios que eu tenho para mim, os acessórios que eu tenho para mim. bonito. Eu não lembro quem foi que falou isso, mas eu já ouvi em alguma oficina, né? É como se os recursos, os adereços que a gente usa é uma extensão do corpo também, né? Então, Sim, se um bom contador não precisa de adereço para contar, mas o adereço é a extensão também do não corpo, foi. né? É Do exato. contador. Enfim, a gente tá assim, tá sempre assim, eu me considero um eterno aprendiz da contação de histórias. Então a gente está sempre aprendendo como é melhor contar, como é que a gente se sente mais confortável, né? Se é com livro, se é sem livro, com recurso ou sem recurso. Você lembra quantos anos você tinha quando você ouviu isso dessa professora, que você gesticulava demais? Eu acho, eu estava no caso que corresponde hoje ao sexto e sétimo ano, mais ou menos. Sim, Acho é. que eu tinha o quê? E 11, 12 anos por aí. é, esse é um caminho bem importante também, né, de quem conta histórias, que é justamente ver o que aconteceu lá, geralmente é na infância ou na adolescência, de alguma crítica que chegou de fora e a gente continua carregando essa crítica, né, para a vida adulta. E Exato. quando se fala em se expressar, recai totalmente, né, na contação de histórias, né, cai também. E Mísia, nesse teu percurso, assim, tá chegando algumas perguntas aqui. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou anotar as perguntas de vocês, tá? E vou deixar elas para o final. E vou seguir algumas perguntas aqui que eu deixei programada para Mísia, mas eu pego aqui as perguntas de vocês, tá bom? Isis trouxe uma pergunta aqui pra gente. E E Mísia, nesse caminho, assim, né, você percebia, né, às vezes a gente não tá naquele lugar, porque eu sou tímida, eu sou muito retraída, né? Mas tem alguns sinais, né? Por exemplo, assim, essa preocupação com o outro, né? Uma autocrítica enorme também é um sinal, é uma coisa bem presente, né? Na timidez também. exatamente.
A A gente se cobra autocobrança muito. também. Porque houve uma cobrança também, né, lá na infância. A gente se sentiu cobrada por isso. Não estou dizendo que assim a professora em si ou um adulto em si fez a gente se tornar inibida, mas a interpretação que a gente teve quando criança É, faz isso, né? Inibe a gente. E nesse teu percurso, assim, né, de se sentir às vezes desconfortável, às vezes mais para fora, mais expansiva, às vezes tímida, às vezes não. Teve algum dia que você contou uma história, ou com livro ou sem livro, né, ou mediou uma leitura, e que foi assim um dia, nossa, que dia maravilhoso, eu adorei esse dia. tenho várias histórias para contar, né? Que foi um dia maravilhoso. Principalmente com os pequenininhos, além, foi com a turma de, do primeiro ao terceiro ano. A gente se juntou para fazer uma contação de história. E aí eles pediram, né, história de terror. Aí eu, caramba, como é que eu vou fazer, né? Porque são alunos do primeiro, segundo, terceiro ano, como é que vai ser aí? E aí eu peguei um livro que é Lendas Urbanas para Criança. E dei uma adaptada e fiz, coloquei uma música de fundo, uma música meio misteriosa. E eles ficavam, ai tia, a senhora tá me dando medo, tia. Tia, eu sabia como foi de forma remota, que era uma das minhas preocupações também, né? Como foi de forma remota, quando só conseguia ver os comentários deles no chat, né? Tia, a senhora faz caras de bobas, tia. A senhora deveria ser atriz, tia. Eu já vou, eles estão gostando. Eu só sei que quando terminou, eu já pensei, fiz, eles vão dizer que não gostaram. Aí, tia, eu não vou conseguir dormir hoje de noite, mas foi muito bom. Aí, esse ai, foi muito, realmente valeu a pena. Tem um livro que eu também fiz uma vez, eu fiz a mediação, né? Que eu fiz a contação dele, que é Carona na Vassoura. E a história de uma. Não sei se você conhece esse livro. Eu já ouvi a capa dele e vivo paquerando ele, mas nunca li. Ele é muito fofinho. E aí vale a pena mesmo, porque tem poesia, elementos vão sendo adicionados, né, no meio da história. E aí eu brincava, né? O que é que vocês acham que vai vir, né? Qual o próximo animal que vai aparecer? E aí a gente fez uma brincadeira de jogo de memória, né? Durante a mediação, olha, agora a gente tem o sapo, a gente tem o pássaro, a gente começou. Quem mais? Quais são os outros animais que tem? Quando finalizou tudo, eles. Essa foi a melhor aula de biblioteca que eu já tive. Gente, Aí que o coração da tia delícia! chega pulsou. Ai, é Muito uma lindo. delícia, né? Quando a gente tem um retorno das crianças, né? Tá vendo? Você chega lá e, poxa, eu tô no caminho certo. Só que é essa, né? É verdade, verdade, é uma delícia, é muito gostoso, é muito bom. Mas me conta uma coisa, agora eu vou fazer uma pergunta cabulosa. Já aconteceu o contrário, de ter um dia Diga. assim que você pensou assim, nossa, hoje foi que foi. Eu espero que um dia como hoje nunca se repita. Já aconteceu algo assim? Já criança bem crítica também, né? É um público exigente. Já aconteceu de eu levar uma história que eu achava maravilhosa, que é Sim. a Camisa do Homem Mais Feliz do Mundo. É um conto indiano. Sim, conheço. Conhece? Pronto. Eu acho essa Conheço. história linda. Fui levar aquela mensagem da felicidade está dentro de você. E aí, no meio da história, uma criança levantou a mão e eu, pois não,
essa história é muito chata, tia. Tá me dando sono. Aí eu, sério? Mas você não quer saber o final da história, não? Quero não. Aí daqui a pouco começou todo mundo. Também não, também não, também não, também não. Eu tive que tirar o plano B. Aí lá vai esse. Vamos de adivinhação! Vou ler no plano B. Como também já aconteceu a situação de levar o trecho de um livro, Peter Pan, e nele fala sobre a sobremesa que é o pudim de chocolate. E aí uma criança chegar e Sim, perguntar, o que é que isso tem a ver? O que é que tem a ver receita com essa receita de sobremesa que é com a história, com biblioteca? Não estou entendendo. Aí para para explicar ele sobre gênero textual, tudo mais. E sim. aí, para retomar, né, a concentração da turma, a turma se desconcentrou total, aí ela vai tirar um plano B de novo para poder voltar à concentração, né, da turma. A energia chega, termina o dia, gente, que dia foi esse? A Ainda bem que gente termina passou. o dia como se estivesse moída, né? A gente fala em Pernambuco, eu É, terminei moída o dia hoje. é exato, é bem assim. É verdade. E assim, eu tô te perguntando isso porque, assim, isso faz parte, né, do caminho de quem media a leitura, de quem conta histórias, de quem lida com gente, porque contar a história e mediar a leitura é trabalhar com gente, né? Olha, Então, a gente quer, gente, é natural, todo mundo quer que seja tudo sempre bom, tudo maravilhoso o tempo todo, mas não é, né? É normal que tenham dias ruins. Né? É normal que sim, tenham dias que a gente vai se sentir horrível, que a gente se acha que não é boa o bastante, né? E a gente começa, essas coisas acontecem, a gente começa, né? E vem uma conversinha na um cabeça, bichinho, poxa, né, da mas dúvida. pois é, mas isso faz parte, né? Isso faz parte do nosso caminho, Exatamente. faz parte. E Mídia, agora me fala uma coisa, né? Entre esses dias bons e esses dias ruins, né? Entre alguns dias de ser mais confortáveis, outros dias mais desconfortáveis, por que que você ainda continua querendo contar histórias e mediar a leitura? Se isso acontece, se esses dias ruins acontecem também. Eu encontro motivos em muitas coisas. Primeiro, porque eu fui muito incentivada, né, a ler quando criança. Então, acho que esse é o principal motivo. Eu acreditar na força que a leitura tem para transformar, né? Transformar a vida, transformar a situação. Cura também, né? Tem uma área da biblioteconomia que a gente chama de biblioterapia. A gente entende que a leitura cura também. E ela me curou inúmeras vezes. E é isso, eu acho que é o principal motivo, é esse, é mostrar para a criança que a leitura tem todo esse poder. E aí eu me apego também aos momentos bons, eles não, teve momentos bons, teve histórias que eles gostaram, então foi uma história que eles não estavam afim de ouvir, porque tem hora que a gente também tem que entender o seguinte, a gente que é adulto, não se sente bem, tem hora que a gente não quer ler um livro, começa a ler um livro, ah, que livro chato, não vou concluir a leitura. Porque a gente tem que exigir que a Exatamente. criança, né, chegue e diga, ah, não, você tem que aceitar a história que eu estou lidando. Não, eu estou ali para formar sujeitos autônomos. Então, se ele chegou e disse que não estava confortável com aquela história, eu tenho que respeitar. E aí eu É, comecei a trabalhar isso em mim também, né? Porque eu passava e ficava, perfeito. caramba, eu acho que eu não fiz legal, foi alguma coisa que eu fiz. Mas depois eu comecei a perceber que se a gente, né, também teve nossos momentos, por que a criança não? Né? A gente tem que Perfeito. respeitar também esses momentos dela. E aí, nesse vai e vem, né, de situações que eu encontro a motivação. Ai, que lindo, perfeito. Essa motivação que faz a gente não desistir, né? A É, continuar, a exatamente. persistir.
E que bonito isso que você trouxe também, porque, assim, para mim traz a ideia também de que você tá tendo a maturidade ali na situação, né? Não, eu sou a adulta aqui e eles são a criança. Eu tenho que compreender que a criança às vezes não quer, né? Então, deixa eu assumir aqui o meu lugar de adulta também, né, na situação. Deixa eu assumir a maturidade. Que bonito, muito Exato. bonito, né? Bacana. Ô, Mísia, me conta uma coisa. Em janeiro desse ano, né, de 2021, você participou daquela oficina que eu facilitei junto com outras Isso, mulheres, que se chama Coragem de Contar Histórias. isso. Para você, assim, na prática, o que que essa oficina mudou? Se mudou alguma coisa, né? Se te ajudou de alguma forma nesse contar, nessa mediação? Eu fico emocionada quando eu falo da oficina, porque foi muito, foi uma oficina que, além das dicas, né, foi uma oficina que realmente fez a gente perceber, despertou esse olhar para mim, né, porque o que acontecia, eu queria muito replicar. Até então, antes da oficina, fazia cursos de contação de história, mas eu acabava achando que eu precisava replicar situações, gestos. E a oficina contínua, a coragem de contar a história, me fez perceber, né, que eu precisava olhar para mim, né, me reconhecer e me respeitar. Foi aí que deu aquele estado mental. Peraí, eu acho legal, beleza, mas eu tenho que encontrar o meu jeito, né, de fazer isso, porque é assim que vai fluir melhor. Eu percebia que tinha situação, que quando eu abri os olhos, né, eu percebi que tinha situação em que eu estava tentando utilizar, como eu posso falar, jeitos, né, trejeitos de outras contadoras de histórias, Sim, achando porque sim, eu achava legal. E eu sim, percebia que as crianças ficavam, peraí, essa não é Tia Nísia. Essa não é a Tia Nísia que eu conheço sim, da biblioteca. Aí eles ficavam meio sim, assim, como eu comecei a contar história justamente nesse período, né, da pandemia, aí foi tudo muito pelas aulas online, né, pelo remoto. E aí eu vi as carinhas deles nos vídeos. Peraí, tem alguma coisa, né, que está faltando. E a oficina, né, a coragem de contar a história foi essencial. Foi um divisor de águas, né? Foi quando eu parei e falei, não, agora eu sei por onde eu tenho que ir. Essa é como diz, né? Eu encontrei no coração a vontade, né? A coragem para agir, né? Então foi um divisor de águas para mim, de verdade. Gratidão por essa oficina, gente. que bonito, amiga. Que bonito. Agora deixa eu te perguntar uma coisa assim, sobre como você sentiu a oficina, assim, foi algo assim que foi fácil no sentido de só estar na aula e ter que participar e pronto, ou te exigiu alguma coisa a oficina? A oficina, é como eu disse mesmo, né? Ela foi um espelho. Para mim, eu vejo a oficina sempre como um espelho, porque as atividades que você trouxe, a, a parte teórica também, mexeu muito com as emoções. Foi um período que eu também estava me emocionando demais com tudo. Eu acho que todo mundo está meio assim, né? Com todas as notícias que estão acontecendo, você acaba sentindo Sim, muito isso. E aí eu estava num período muito emotivo quando a oficina chegou, né, na minha vida. E realmente eu vejo, eu sempre como um espelho, porque cada exercício, né, que você trazia, as propostas para, olha lá para trás, olha para tua criança, vê o que, que ela sim, está querendo te dizer, né? Também me fez lembrar que para eu estar contando histórias para crianças, eu preciso estar acolhendo a minha criança interior, né? Preciso estar em contato com ela.
E eu passei muito tempo, eu tinha esquecido, eu tinha deixado ela de lado. Então, a oficina trouxe isso, me fez enxergar, né, a minha criança interior, enxergar o meu eu verdadeiro, aquilo que eu precisava encarar para despertar essa coragem de contar histórias mesmo, né? Espera aí, ativar o botãozinho para contar, dar coragem de contar histórias. Para isso eu precisava me desfazer de várias máscaras, né? De várias camadas, de várias memórias assim que não eram legais, para eu entender que, peraí, embaixo disso tudo tem uma verdadeira amiga e ela está ali pronta para contar histórias, para acolher aquelas crianças, porque ela está bem. Então, a oficina Ah, foi incrível, de verdade. que lindo, lindo. É lindo ver quando, né, a pessoa se empodera de si, né, gosta de si e se traz para as histórias, né? Porque a história pede a gente por inteiro, né? E nesse teu relato eu vejo isso. É, Que coisa bonita, que linda. E Mísia, hoje você está contando histórias no para os teus alunos da biblioteca, no virtual, no online ou nos dois? eu estou em formato híbrido, né? Que é Sim, tanto remoto como presencial. E entendi. aí está sendo bem desafiante, né? Porque Sim, é você encontrar formas, né? Encontrar recursos, encontrar um jeito de contar histórias em que quem está na sala de aula, né, de forma presencial, entenda a mensagem e não se sinta excluído, e ao mesmo tempo você tem que fazer a mesma coisa por quem está em casa. porque Né? são Porque os ele já dois ao tem. mesmo tempo, né? Você tá na Exato, presencial com os alunos presencial e tá o aluno também em casa, né? Nossa, exatamente. E aí é bem nossa, desafiante, porque são vários fatores que você precisa pensar. Eu penso naquela criança que está fora do convívio da escola, que está sentindo falta dos colegas, e sim, aí ela já não está muito 100%, porque ele já está com aquele misto, aquela saudade, aquelas emoções, porque muitas crianças acabaram perdendo parentes durante esse período todo. pandemia. Então tem que lidar com a perda, em todos os sentidos, né? Perda de parentes, perda do convívio escolar. E aí essa criança, como é que eu vou levar uma história que ela se sinta acolhida? Mas também eu não Sim, posso esquecer que eu estou com alunos de forma presencial. E aí quem está de forma sim. presencial normalmente está bem mais ativa. Né? São Nossa, gente, os que alunos que estão muito desafio, mais ligados. que Né? Porque está desafio. conversando com o outro ao mesmo tempo, está aquela agitação. E aí, contar uma história que atenda os dois públicos está sendo realmente bem desafiador. Gente, meus parabéns para você, viu? Por estar enfrentando esse desafio, porque eu não sei se eu daria conta, não. Nossa, mas Ai, é isso, né? O tá sendo a momento realidade de muitas professoras, de muitos professores, né? Inclusive, deixa eu até parar um momento, né? Porque hoje é o dia do pedagogo, né? 20 de maio é o sim, dia do é. pedagogo, então parabéns a todos os pedagogos, pedagogas, porque não tá fácil não, gente. E vamos lá, vamos juntos, né? Que a gente vai conseguir. Tá todo mundo, né, se reinventando, reaprendendo com esse momento. São muitos os desafios. Exato. Mas, Lígia, me fala uma coisa, né? Nesse caminho todo, nasceu um projeto que se chama, né? Você fez florescer um projeto, né? É a porta-voz de um projeto que se chama Plantadeira de História. Que conversa é essa de plantadeira de história? História se planta, é isso? Qual é a proposta desse projeto? Tem um nome lindo. Brincadeira de história, na verdade, era um sonho, era algo que estava brotando aqui dentro e eu não sabia como realizar.
o que era realmente, eu não tinha uma noção. Eu sabia que precisava levar a leitura, né, expandir a leitura de alguma forma, né, mostrar para mais pessoas. Mas aí batia naquele, poxa, eu vou me expor. Se eu fizer isso, se eu criar um Instagram, eu vou me expor. Como é que vai ser? Será que eu estou pronta para isso? Aí batia as dúvidas, aí eu recaía. Mas eu digo que 2020 foi um ano bem decisivo, porque assim, essa vontade, né, de utilizar a leitura, né, expandir para outras pessoas, já vinha desde 2018. Eu Sim, sentia que eu precisava fazer mais, né, oferecer mais para as pessoas. Só não sabia como. E quando foi ano passado, antes da pandemia, eu percebi que muitas meninas estavam me procurando. Muitas mulheres também. E aí sim, procuravam informação sobre uma história, porque estava precisando para esquecer um namorado, para esquecer uma situação. E aí eu comecei a perceber que esse movimento estava crescendo demais. Aí teve um dia, assim, que me marcou muito, e realmente foi muito pouco antes daquele lockdown, né, completo de março, e foi na Semana da Mulher. Fizeram uma sim. homenagem na escola, e aí fizeram uma exposição, e colocaram nessa exposição como se fosse um card, né, e você escrevia, né? Quem é a sua irmã de outra mãe? Quem é uma mulher que te inspira? Quem é uma mulher que. Diga o nome de uma mulher que fortalece outras mulheres. E aí eu fui ver a Sim. exposição. Quando eu olhei, meu nome estava em muitos cards. Uma mulher que inspira outra mulher. Uma mulher que inspira. E eu, caramba, o que é isso, né? Que movimento é esse? E ao mesmo tempo eu ainda não entendia o que é que estava essa mensagem. Aí eu disse, espera aí, né? Respirei fundo. Eu sou pisciana, né? Então estou sempre muito conectada nessa questão espiritual e tudo mais. Aí eu sentei e fiz, espera aí. Pedi orientação para os meus guias, me mostra o caminho, né? Me mostra e me conduz. E aí eu participei de alguns encontros, né, de Sagrado Feminino. E Sim. sempre vinha essa mensagem, que eu precisava fortalecer outras mulheres. Que eu precisava fortalecer Ah, outras mulheres. Eu, caramba, como? Aí, ano passado, no finalzinho, entre outubro e novembro, eu fiz uma terapia, né? Fiz terapia menstrual com Dani da Flor da Dani Lua. Lins. Mas Dani mesmo, maravilhosa. E nisso, foi assim, algo muito forte. Quando eu comecei a trabalhar a minha criança interior também, sempre ligada à criança interior, eu lembrei dos meus sonhos de criança que era trabalhar. Eu falei, não, eu quero trabalhar com leitura. Eu quero escrever livro. E isso foi chegando para mim. Nesse dia eu dormi. Na verdade, antes de dormir eu ainda fiz. Eu vou criar esse Instagram. Aí Dani até perguntou, ela, tu já tem nome? Eu fiz, eu não sei o nome. Mas eu sei que eu vou criar. E ele vai ter que ser justamente para fortalecer mulheres, trazendo esses diálogos para mulheres, fortalecer Sim, meninas e mulheres. E homens sim. também, porque homens também precisam entender esse universo também. Aí, Exatamente. tudo bem. Aí fui dormir. No meio do sonho, eu tava. Fui dormir no sonho eu acabei, né? Numa situação que eu estava com uma semente bem diferente. Parecia um, um crevinho de porcelana. Eu não sei explicar. E aí Sim. eu plantava aquilo. Ah, E do nada eu começava a cuidar daquilo e crescia uma árvore, e essa árvore era cheia de livros. Aí eu já, quando eu já acordei com o nome na cabeça, Plantadeira de Histórias. que lindo. Isso vai ser Nossa. Plantadeira de Histórias.
Aí comecei a conversar com a Adélia para ver uma logomarca e tudo mais. Falei como é que eu estava pensando. Sim, Foi algo realmente, eu digo, que brotou, né? Que floresceu, literalmente. E casou muito com o que eu acredito, porque eu acredito muito que as histórias têm esse poder, elas são sementes. Sejam livros, seja sim, leitura, elas são sementes. Quando ela encontra um terrenozinho fértil aqui dentro da gente, brota em novas ideias, brota numa mudança. E quantas histórias precisaram mudar, né? é, E brota também, né, na transformação, né, na sociedade, não só em você, porque quando você muda a sociedade também, né, de alguma forma, as potências sim. você está mudando ali. Então, as histórias são essas sementes. Que E lindo. não vai ser plantadeira de história e aí tá aí, aos pouquinhos, né? Estou trazendo, compartilhando histórias que eu já li, compartilhando dicas, né, de autoras também, para fortalecer essa literatura feminina, o sagrado feminino também, né, dentro da literatura. Então, o principal motivo da existência do Plantadeira é esse, né? Atender esse chamado, né, de levar, através dos livros, essa potência que é a força feminina. Que bonita história, né? E tem uma, assim, tem uma característica nessa tua história que tem tudo a ver com quem conta histórias, que é ouvir a própria intuição. Né? O contador, a contadora de histórias é intuitivo, assim, e ouve, né, essa intuição. E foi intuição pura, né? Claro, né, que tem um chamado aí na tua vida, né? Desde criança, né? Tem um chamado aí, mas também tem uma missão também aí de vida, né? Isso que você faz, mas também tem isso do intuitivo. E Mísia, fala assim pra gente, explica assim pra gente um pouquinho. O que que é essa força do feminino? O que que é esse sagrado feminino que se fala tanto assim hoje em dia? Pra você, assim, como você sente, o que que é? A força feminina, eu acho que tem uma frase até de Oscar Wilde, que diz, né, definir é limitar. E eu acho que é bem isso. Mas eu entendo a força feminina principalmente com você, com a força para você se respeitar. Porque muita gente tem essa ideia de que a força feminina é aquela mulher guerreira que aguenta tudo, que leva lapada o tempo todo e tá ali, firme e forte. Não, a gente precisa respeitar o ritmo da gente. A gente precisa entender que a gente também tem momentos de exaustão. E tem momento que a gente está cansado e a gente precisa descansar. Se E aí eu acolher, acho né? exatamente. E eu acho que o desafio maior, né? A força maior da mulher está nisso. Né? Em seguir a sua intuição e ver, olha, eu tenho um momento para estar mais ágil. Isso tem muito a ver também com o sagrado feminino, né? Entender que nós passamos por ciclos, né? Por fases ao longo de todo o mês, né? Do nosso ciclo menstrual. E aí a força feminina está nisso. De você se acolher, você aprender a se escutar, saber quando é um momento de você estar ali agindo e saber quando é um momento de você descansar. Porque a sociedade exige demais da gente. É, não, você tem que estar produzindo o tempo todo, tem que estar produzindo o tempo todo, mas você não é uma máquina. A sociedade vende pra gente isso, né? E a gente às vezes Exato, compra essa ideia de que tem que estar sempre fazendo, produzindo, ser batalhadora, guerreira. exatamente. E aí eu acho que a força feminina não é só essa questão da força física e de estar aguentando as atribulações da vida, de estar aguentando, né, os desafios o tempo todo. É você saber reconhecer quais são os momentos que você precisa descansar também. É resistir dentro de um sistema, né, que quer que você produza o tempo todo e aí você precisa estar resistindo ali e dizer, não, peraí, que eu vou respeitar a minha natureza, que é a minha natureza cíclica.
Lindo, muito bonito isso. E, ó, gente, às vezes eu me acho chata de ver conexão de tudo com contação de história, mas me perdoem, porque esse é meu universo. Mas é muito Isso, isso. isso tem, isso tem tudo a ver com contar histórias, porque, né, a gente que conta histórias, a gente precisa também se conectar com essa coisa mais natural, né, com o ritmo mais natural da gente, sair desse ritmo artificial, até para a gente poder se encantar com os textos que chegam, né, com as histórias que chegam, que a gente possa transbordar o encantamento que tem dentro das histórias. A gente não pode estar o tempo todo, né, nesse ritmo maluco, artificial, né, que tira a gente do eixo, de quem a gente é, que a gente deixa de se respeitar também, né? Muito bonito, tudo a ver com as histórias. Eu também concordo. Tudo a ver. E Mísia, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Sabe, é bem normal que as pessoas tímidas, né, elas tenham, né, pelo menos isso acontece muito comigo, mas que a gente tem uma conversa interna, uma ladainha interna muito grande, né? Aquela ladainha tá antes de uma apresentação, antes de um contar histórias, ou antes de gravar um vídeo, e a gente fica lá com um monte de conversinha, né? Poxa, mas eu não me preparei o suficiente. Poxa, mas como é que eu vou começar? E como é que eu vou fazer? E se as pessoas me olharem em terapia? E se eu fizer mal? E não sei o quê? E se eu não falar o que eu tô planejando? Fica uma conversa interminável, uma É, ladainha aqui, né? Uma conversa muito grande, que é mais ou menos uma conversa, né? Vamos dizer assim, uma conversa com um botão da gente. Né? Vamos supor que se você fosse um botão de uma pessoa tímida, né? Uma pessoa tímida tá lá, com essa ladainha interna, né? E você fosse um botãozinho dessa pessoa, que mensagem você daria para essa pessoa para fortalecer, para incentivar ela a contar histórias? eu acho que eu até acabei falando sobre isso, né? Sobre o principal, é você aprender a se respeitar. Que o respeito é fundamental em qualquer relação, e principalmente a relação de você com você mesmo. E aí você entender, né, quais são os seus limites e aos pouquinhos você vai trilhando o seu caminho, né? Respeitar seu momento de produção, né? Eu sigo, como eu sigo muito essa conexão com o sagrado feminino, então eu entendo que vai ter momentos que eu vou estar mais ativa, que eu vou estar Sim, produzindo mais, e eu vou ter momentos que eu não vou estar tão ativa assim, que aí eu vou estar já me recolhendo mais, que é caminhando já para a menstruação, né? Quando a gente estuda Sagrado Feminino, a gente entende um pouco mais sobre isso. E aí é entender que você precisa estar respeitando seus limites, não estar forçando, porque eu acho que quando você força demais, você acaba realmente desistindo. Então, vai no seu limite, vai treinando, porque o que eu realmente fazia muito essa questão da autocobrança gerava essa timidez. Então eu ficava o tempo sim, todo, eu chamava as crianças com que eu convivo muito também, que são meus sobrinhos, para poder fazer eles de cobaia para ver qual era o meu limite, quais os caminhos que eu posso seguir, o que é que interessa a criança. E assim eu fui encontrando o meu ritmo. Eu acho que o essencial é isso, é se respeitar, você encontrar o seu ritmo e principalmente, né, você se reencontrar. Acho que você encontrar essa criança interior sua para ver o que, é que ela tem para dizer. Né? Principalmente se você vai contar para a criança, né? Você precisa ter esse contato. Você tem que lembrar que você foi criança também. E o que é que você gostava de fazer quando era criança? Então, resgata aí essa criança interior, cuida dela, dá uma regada nela aí para ver o que é que vai florescer, né? que bonita. Olha, uma mensagem dessa precisa ficar registrada aqui comigo. Eu quero que essa mensagem fique registrada. A senhorita trouxe o botão que eu pedi. Com certeza, tá Trouxe. aqui, ó, todo bonitinho, combinando com a minha roupa e tudo mais.
Pois então, essa mensagem que você trouxe, né? Essa conversa, se você fosse o botãozinho de uma pessoa tímida, né? Você traria essa mensagem para ela. Essa mensagem que você trouxe vai ficar aqui, guardada, registrada nesse bastidor. E eu preciso que você me passe esse botão para eu pregar ele aqui. Por gentileza, me passe Com aqui que eu vou certeza. pegar, Tá pronta? por favor. Tô pronta, passa aí. Cuidado para ele não se perder aqui nas redes. Vai, Tá. vai. Ai, Ai, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Veio, pegou? minha Ah, gente. Transformou a cor. Olha só. Deixa eu pregar é ele que aqui. foi o. Passar pelo celular. Aí o celular já transformou a cor, tá vendo? Mágica. Exatamente. Mas foi um risco aqui. Quase que a gente perde o botão. Ó, eu já deixei a linha aqui pregada. Porque da outra vez, a linha, no primeiro conversa com botões, a linha se soltou da agulha, minha gente. E eu tive que ir ao vivo Acontece. botar a linha na agulha de novo. Deixa eu só dizer uma coisa aqui para vocês, enquanto eu estou pregando. Né? Tá. A ideia, por que foi essa ideia aqui, conversa com botões, né? A ideia é que, assim, a gente, ó, para isso, tá vendo? Eu fui falar, o botão sair de novo, sair de novo, ó. Não tem É, nada não, eu coloco. E enquanto isso eu vou dizendo. acontece, é normal. Isso são coisas das magias, das contações de histórias, que elas querem se prolongar às vezes. Pois é, um dia eu ainda consigo fazer essa live sem que a linha saia da agulha, não sei, consegui colocar. Então, a ideia desse conversa com botões é que é isso, né? Que a gente tem as nossas conversas internas, né? As nossas conversas com os nossos botões. E que às vezes a gente precisa reparar que conversas são essas que a gente está tendo, né? Porque às vezes são conversas que não, que assim, colocam a gente em dúvida da gente mesmo. Às vezes são conversas negativas, né? E que a gente pode, assim, reconhecer essas conversas, entre aspas, negativas e redirecionar, né? Trazer uma conversa positiva, uma mensagem que nos motive a contar histórias, né? Às vezes a se expor, né? Como a contação de histórias pede. E outra coisa também é que, assim, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o conversa com botões. E se diz que antigamente as roupas tinham muitos botões e as pessoas passavam muito tempo para tirar e colocar a roupa, enquanto isso elas ficavam pensando sobre a vida. Só que aí, nesse tempo da modernidade, né, as roupas perderam os botões e a gente vive Coisa num ritmo super acelerado, prática. né? E a gente não tem mais tempo de olhar para dentro, de conversar com a gente, né? Então a proposta é essa, que a gente possa parar para ter uma conversa interna, para se olhar, para conversar com esses botões e saber o que, é que eles estão conversando com a gente. Botão E é devidamente super pregado, necessário, né, Gina? exatamente, Nízia. Botão Que devidamente pregado, lindo! sua mensagem está aqui para que outras pessoas se inspirem também, se alimentem de esperança e de Hum, coragem para contar histórias. E eu quero te perguntar, Mísia, se você quer compartilhar, né, uma leitura, um pequeno trecho de uma leitura aqui com a gente, ou quero. algum poema, ou alguma história, não sei. Eu tinha separado um poema desse livro aqui, Querem nos calar, que ele é organizado. Eu Hum, conheci esse livro esse ano e toda vez que eu abro ele, é uma visão nova que eu tenho dele. Eu acho que os livros eles têm esse poder, né? Porque a gente nunca é a mesma todos os dias. Ele está sempre se sim, transformando. E aí, cada vez que eu leio, eu tenho um- uma visão diferente. E aí, eu tinha separado um poema de Mel Duarte. Só que, na hora que eu estava segurando o livro, estava me preparando aqui, o livro caiu e abriu em outra página. E aí eu senti assim, ó, quando eu olhei, eu fiz, peraí, deixa eu ver o que é que tem aqui nessa página, porque eu sou curiosa. E aí saiu uma outra mensagem. Aí eu disse, não, eu acho que é essa mensagem que eu preciso compartilhar. E vai ser ouvi a ela. intuição. Ver a intenção. E aí
O poema é A Palavra Permite que eu me conheça. Esse poema é de Riane Leão. E ela diz assim: conheça os protestos que moram em mim. Conheça os pavores de quem ainda não me livrei. Reconheça se há valor naquilo que amei. Conheça o que me sufoca e o que me sustenta. Conheça os desvios e quando devo ficar atenta. Reconheça que para existir não preciso pedir licença. Conheça o que brota no peito e o que deve ficar. Reconheça para quem e o quanto me doar. E, principalmente, conheça os sinais e as forças da natureza. Durante a noite, se você fechar os olhos e parar para escutar o vento batendo nos galhos das árvores, vai ouvir correntes quebrando e vozes misturadas. São elas. São elas sussurrando em alto som, que somos mais livres do que nunca. Então não podemos deixar de lado a oportunidade de conhecer e ser palavra por ela, por elas e pelas que virão. Que lindo! Gente, é maravilhoso! Não conhecia Foi deste incrível, a gente poema. chegou a precisar. Esse poema quer dizer alguma coisa, quer ser compartilhado, então vamos lá, vamos Nossa, compartilhar. que lindo! E tem tudo a ver com a nossa conversa, né? Do se conhecer, do ouvir, né? Do E, se e ouvir, do o ouvir a nossa incrível foi porque natureza. a conversa fluiu assim mesmo, né? Foi. Às vezes é como a intuição é, porque ela já sabia antes mesmo da live como é que ia fluir as coisas, né? É verdade. Para quem conhece a constelação sistêmica, né? O campo manifestou, o campo trouxe, Exato, né? O campo trouxe esse poema para essa conversa que a gente já tinha iniciado, né? Já tinha exato. movimentado a energia para ela. Que lindo, muito lindo mesmo. Que Obrigada bom que pelo você texto. gostou. Espero que tenham Mísia, uma gostado pessoa também. fez. Ah, fizeram uma pergunta aqui. Foi Isis, fez uma pergunta lá no comecinho. É, da bibliotecária Se também. você conhece Isis? Essa foi Ela estuda pergunta comigo, maravilhosa. se alguma criança já fez alguma pergunta. Eu não estou achando a pergunta dela aqui, mas eu gravei. Se alguma criança já fez alguma pergunta que não soubemos o que dizer, não soubemos o que responder. Acho que foi isso. As crianças já fizeram alguma pergunta que te deixaram sem saber o que falar? Foi essa a pergunta dela. Pô, Já aconteceu já, isso com você? já Já? aconteceu. Já aconteceu de uma história que fui fazer a mediação de leitura do livro Os Cabelos de Lelê. E Sim. aí teve uma criança que chegou, né, e fez. O cabelo dessa personagem é muito feio. Cabelo horrível, parece com o da senhora. Aí eu, peraí, respira fundo. Aí eu, por que você acha que é feio? Devolvi a pergunta, né? Aí ela começou a falar, não, porque é muito volumoso, porque é isso. Começou a colocar vários defeitos. Né? É, por muito tempo, foi o tempo que eu precisei para respirar, para remoer tudo isso, né? E ver a resposta que eu precisava levar na turma, porque toda a turma olhou assim, e agora, como é que a mídia vai sair dessa, né? Aí eu comecei a falar, não, o meu cabelo, eu tenho orgulho dele. Por muito tempo eu não tive orgulho do meu cabelo. Eu achava ele volumoso. Eu passei por situações desagradáveis na escola também por conta do meu cabelo, porque na época em que eu era criança, cabelo cacheado não era aquele cabelo maravilhoso. O Sim. modelo, né, ideal de cabelo era cabelo liso.
Então, sim. passei por muitas situações por ter o cabelo cacheado. E aí eu falei para ela, você gosta de tia Mívia? Gosto. Pois é. Tia Mívia já passou muito por isso. E aí eu descobri que o meu avô, que é negro, eu comecei a trazer esse resgate ancestral. Aí a criança parou, disse, poxa, tia Mívia, desculpa. Né? Foi totalmente diferente a reação dela depois disso. E eu acho que é Mísia, jogar voltou, realmente. voltou, Voltou? Ah, voltou. Mas eu te ouvi, eu ouvi tudo. Não sei se o pessoal ouviu tudo, só a imagem que travou, mas entendi. Mas foi isso, né? Foi o jeito, né, de você. É o jeito de você parar, respirar, né, e ver como é que você vai lidar com aquela situação. E sim, jogar de volta para a criança, né? sim, Reflete aí um pouquinho sobre o que tu falou, né? A criança adulta é um adulto mirim. Porque criança tem personalidade, criança tem querer, criança tem uma opinião formada também. E aí, depois que eu contei toda essa história, que eu já tinha passado por isso, né? Quando tinha a idade dela, aí pedi, trouxe a questão da empatia também, aí foi quando ela refletiu assim, amiga, desculpa, desculpa é, por isso, né? que Então, criança bacana. Você tem, trouxe para você, né? exatamente. Porque tem muita gente que fica com medo de chegar para a criança e falar, ah, não, porque eu sou um adulto, eu vou ter que ser forte, e aí eu vou ter que dizer para a criança que eu nunca passei por isso. Mas não. Se a criança falou aquilo, ela precisa ser ouvida. O que é que despertou? Né? Sim, O que gatilho foi esse? Né? Para ela chegar e falar assim, o que é que tem por sim, trás? Bora escutar essa criança também, porque se ela agir dessa forma mais agressiva, então teve algum motivo. E era uma criança que era super doce. Então, sim. realmente era alguma coisa que não estava se encaixando nela naquele dia. Então, parar para escutar, né, essa pergunta, realmente não ignorar e devolver esse questionamento é essencial também. Bacana, amigo. E às vezes assim, a gente às vezes não sabe mesmo o que responder na hora, né? E às vezes também não precisa responder, né? Como você trouxe lá no começo, assim, o papel de quem media a leitura e conta histórias é bem desafiante, porque a gente tra trabalha com crianças que muitas vezes não têm uma opinião ainda formada. Então a gente vai acabar formando a opinião, né? Influenciando na opinião dessas pessoas. Então é um trabalho delicado, é um trabalho sensível que a gente precisa ter muito cuidado. Então às vezes a gente às vezes é até prudente a gente não responder exatamente, mas a gente pode trazer um livro que responda aquilo, né? Às vezes a gente não sabe responder na hora, né? E tá tudo bem não saber responder na hora, a gente não precisa saber de tudo, né? Isso é mais outra coisa Exato. que é um padrão que a extroversão pede, né? Que esse mundo mais extrovertido pede. Ah, você tem que saber o que responder sempre, né? Você tem que ser falante. Tá tudo bem não saber responder, mas a gente pode trazer a própria literatura para, né, depois, poxa, eu não soube o que responder agora, mas será que se eu for encontrar com essa criança de novo, será que no próximo encontro eu não posso trazer um livro, né, que responda isso? E olha que bonito, né? Os livros ajudam a gente a ver o mundo sobre uma outra ótica, né? Provavelmente essa Exatamente. criança devia ter um cabelo, né? Um cabelo que não é cacheado, né? Que não é Isso. ou que não é crespo. E a família dela também tem esse cabelo e ela só tem aquele padrão, aquele tipo de visão de mundo. E a literatura justamente traz outras visões de mundo pra gente. E que bom Exato. que veio, que bacana que veio esse questionamento, né? Porque ela percebeu algo ali, Perceber né? diferente. Que Perceber bacana, que diferente e potente, como né? lidar com esse diferente, né? Pois é, que potente isso, né? Que venham as perguntas que a gente não sabe responder, né?
Exatamente. Delas. É, porque como você mesmo disse, né? É, e a gente tem, muitos adultos não têm essa sensibilidade. É bom a gente resgatar isso, né? A gente entender que criança também tem uma forma de pensar, tem os seus questionamentos, Sim, né? sim, verdade. Que, pelo menos a minha geração, a gente quando chegava com o questionamento, conversa mais doida, menino, para com essas conversas, né? E aí a gente ficava com as É, dúvidas da gente, cheias de dúvida. E agora não, é você ter essa sensibilidade como adulto de entender, poxa, se a criança trouxe esse questionamento, essa dúvida, peraí, deixa eu escutar, deixa eu ver aí, o que é que eu posso fazer, né? Porque ela está querendo saber, ela está querendo tirar as dúvidas dela, está querendo formar a opinião dela, né? É bem complexo. que bacana, que bonita, Nízia. Nízia, então, né, nós estamos chegando ao final, né, eu quero te agradecer demais, foi uma honra muito grande, uma alegria muito grande te receber aqui. Procurem quem estiver assistindo depois, né, quem for assistir depois, procurem Mísia no perfil, fala pra gente, Mísia. É @plantadeira.d.histórias. Procurem, tem muita dica bacana lá, muita dica de livros, de leituras do feminino, né? Precisamos muito, né, ler esse feminino, ler outras visões também sobre o feminino. E Mísia traz isso de uma maneira muito linda, muito forte e ao mesmo tempo delicada, com muito cuidado. Né? Acompanhe ela. Né? Ela tem esse dom de influenciar pessoas, né, de forma muito sábia, né, de uma forma respeitosa, de uma forma delicada. E escutem o que ela tem para dizer, que é muito potente e importante para a gente, né, para o momento que a gente está passando também. Te agradeço demais, Mísia, por ter vindo, por ter Júlia, aceitado o gratidão é minha, convite. de verdade. Gratidão por esse convite, gratidão, é, porque você também é a influência, né? Você é a inspiração também, que eu lembro, aproveitando esse momento, eu lembro que uma das pessoas que plantou essa sementinha de mídia, por que tu não conta história? Eu pensei em você. Foi Júlia Soares, minha gente. Ah, Chegou sério? para mim, foi. Eu acho que foi em março do ano passado também, quando essa Revolução toda começou. Aí tu chegou, mas eu pensei em você para ficar contando histórias. Aí eu, sim, mas eu? Aí a sementinha foi plantada, viu? Com você. Então, gratidão por plantar essa semente, gratidão por acolher, gratidão por orientar através da oficina. E sempre que eu preciso, tá, Juliana, estou com uma dúvida com relação a isso. Estar ali disposta. Então, gratidão pelo convite também. Com certeza me fortaleceu muito. Você inspira, é a delicadeza em pessoa, a doçura em pessoa. Gratidão por tudo. Nos apoiamos, né? A gente tinha, gente, sendo sincera aqui, a gente tinha feito uma pré-conversa antes dessa live, né? Uhum. Tinha pontuado algumas coisas, mas assim, a gente também conversou depois, ó, vamos se abrir para fluidez, vamos deixar a conversa rolar e ver se o que a gente pensou em falar realmente vem ou não vem. Teve uma coisa que a gente pensou em falar, mas não veio, que foi sobre a sororidade feminina, né, que é essa rede de apoio mútuo, só para dar uma pincelada aqui rápida. E é isso, né? Essa força feminina também que a gente está sempre se apoiando, né? Esquecer essa rivalidade e vir para esse lugar de apoio. E que tem tudo a ver com contar histórias também. Mas deixa eu parar de falar nisso, porque parece que tudo para mim é contar Você histórias. conversa para outra história. Para outra, olha, quem sabe, né? Outras. Um tema para outra live, adorei. Bisa, acho que Podemos tem falar. uma pessoa que conhece você aqui. Eu, Miguel, Lin. Perguntou se já Ah, está Miguel, acabando. Você conhece? é um estudante lá da escola. Miguel, querido, obrigada por ter aparecido. A gente se E, encontra na escola.
Tá acabando, mas vai ficar salva a live, tá Lá, bom? isso. Dá pra ver Então, Nízia, novamente, mas Miguel, depois. sim, mais uma vez te agradeço muito por ter topado, né? Eu confesso a vocês que cada live aqui é um desafio, assim, é uma conversa interna que eu preciso ter comigo sempre. Vem uma preocupação, vem um nervosismo, porque eu sou tímida, gente, né? Mas assim, no decorrer da conversa, e ainda mais com uma pessoa assim que eu admiro, que eu gosto tanto, sabe? Isso vai se diluindo, né? Eu vou me soltando, vou me sentindo à vontade. E foi muito gostosa a Exatamente. nossa conversa, e eu Eu adorei. tava bem nervosa, né? Disse, caramba. Vários fatores, né? Conversando com meus botões mesmo, mas é Júlia. É com Júlia, então a tranquilidade que ela traz, eu sei que vai ser maravilhoso. Eu me senti super segura, né, nessa live, né, graças a você também. Então, gratidão Bacana. é imensa. Que bacana, eu também. Me senti muito à vontade, muito segura também, muito confortável. E agradeço também a quem está por aqui, a quem, né, nos honrou com a presença, com a escuta, com o tempo. Agradeço também a quem vai ouvir depois, vai chegar até aqui esse ponto, né, de se doar para nos ouvir um pouco. Gratidão. E, E até a então, assim, próxima. gente. Até a próxima. É sempre difícil se despedir, mas tem que se despedir, né? É, o coração fica apertadinho, né? Mas Ah, foi lindo, foi lindo. Motivo ai. para mais outro, para fazer outras lives. Mais outro, assuntos temos. Minha filha, Um beijo grande, beijo, Mi. gratidão, lindona. Eu que agradeço. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, tchau.